E o Grenal? Grenal é pura energia. Desde que inventaram, o futebol chega depois. Se possível, mesmo com 48 mil pessoas na arena, milhões na frente da TV. O clássico 409 foi raro, raso e sem emoções. Quem esperava um jogo de belos passes, dribles e gols, observou uma movimentação intensa em busca da bola. Uma dedicação extrema, uma vontade enorme de ocupar todos os espaços possíveis e impossíveis, diminuir até a respiração do adversário. Tanto que o melhor ator dos 90 minutos foi um zagueiro Jeromel. Salvou 2 gols, um deles atrás do goleiro Marcelo Groi. Falando sobre a questão Bolanhos e análise do Grenal. Não vou falar futebolisticamente porque não interessa a ausência do atleta, né, no jogo, por mais importante que ela seja. O que a gente lamenta é o atleta ficar parado, né, pela violência do gesto. Mas fazer o quê? Com relação ao jogo, eu acho que a gente fez um belo jogo. Dominamos durante a maior parte da partida. E se tivesse que alguém sair vencedor, seria a gente. Mas, nesse momento, tudo fica em segundo plano em função disso. Mas foi um grande jogo, uma bela atuação. E, como eu disse, um jogo do mesmo nível do meio da semana. Só o placar que não se alterou do zero. Aí, todos nós estamos de parabéns pela partida e desejar boa recuperação para o Miller, né, que sem dúvida vai nos fazer falta. Não, o Internacional certamente corrigiu questões de posicionamento, né, do que nós estávamos levando vantagem. No primeiro, era natural o adversário equilibrar o jogo, mas mesmo assim, né, foi um equilíbrio que não se traduziu, né, em maiores oportunidades para o nosso adversário. A gente continuou com domínio, criando as melhores chances. Não foi realmente no número de oportunidades que nós criamos no primeiro, mas foi uma superioridade que nos permitia ter o controle da partida. Naturalmente também, depois com as trocas que o Argel fez, o Internacional cresceu no jogo também. Mas é um clássico, né, nervoso, disputado, né, aguerrido, e esse foi também jogado. Não vi, como eu disse, para mim foi um equilíbrio, a retomada do jogo por parte do Internacional, questões de jogo. O Internacional veio com uma postura diferente, como eu disse, talvez corrigindo o que nos deu vantagem em algum momento. É claro que sabendo que teu companheiro foi agredido no campo, da forma, né, como foi, mesmo que tenha sido involuntariamente, acaba mexendo um pouco, mas não a ponto de influenciar assim em falta de concentração ou revidar no jogo. Não, a gente tinha que estar focado na partida para, né, ganhar no campo. Não foi possível, mas o jogo ficou todo no campo. O clássico é nervoso. No final ainda houve uma expulsão, né, do Internacional, que eu não entendi por quê, mas ficou no campo. As faltas superaram as jogadas exemplares. Os passes errados ganharam dos corretos. 0-0 foi um retrato da partida. O William agrediu Miller Bolanhos. Falta gravíssima e desleal. Aguardei essa segunda-feira inteira, pacientemente, que viesse alguma manifestação dos dirigentes do Grêmio, no sentido de se explicar, prestar esclarecimentos, enfim, até um pedido de desculpa, que não seria ruim, pelas manifestações que ocorreram no domingo pós-jogo, e atitudes, inclusive. Não só isso não aconteceu, como ontem nós vimos outras declarações lamentáveis. Eu não me manifestei ontem
né? E se vocês pegarem minha manifestação pós-jogo, eu disse que foi um jogo viril, né? Mas é um Grenal, foi um jogo viril, mas jogado na bola. É lamentável que estejam fazendo isso. Na realidade, o que nós vimos, né? O que nós vimos do jogo em si? O jogo começa aos 15 segundos do primeiro tempo, com o lateral direito do Grêmio empurrando o nosso jogador quando ele foi pegar a bola em frente ao banco do Grêmio, ali, a 15 segundos de jogo. A 3 minutos de jogo, o Daronco dá uma falta do Bolanho sobre o lateral William, né? Que os dois caem, levantam os dois e seguem jogando normal. Ninguém pediu médico, ninguém fez cena, ninguém fez cera, nada aconteceu. Então, não é crível que um jogador que leva, ao que eles dizem, né, uma cotovelada com essa repercussão, aos 3 minutos de jogo, continue correndo até os 46, quando o Daronco acabou com o primeiro tempo. E que tenha chutado, dado drible, cabeceado, tentou cavar um pênalti aos 39 e se jogou no chão dentro da área do Internacional aos 39. Não foi ali, será que ele mesmo se provocou essa lesão? Como é que pode afirmar que foi ali que se provocou e ele ficar até os 46 correndo? E para dizerem que aos 47, 48, já dentro do vestiário, ele estava completamente deformado. Senhores, não existe isso. Tá? Estão pressupondo, estão tentando criar uma grande vítima, né, e um bandido onde não tem nada a ver. Né? O William nunca teve e não tem nenhuma intenção de ferir qualquer colega. É um caso fortuito, né? Aconteceu como acontece no futebol, lamentavelmente acontece no futebol. Quando eu falo em violência, só para ficar em Grenal, na década de 70 nós tivemos o zagueiro Salomão, que teve que abandonar o futebol numa jogada de Grenal. Na década de 80 nós tivemos um outro zagueiro, Pinga, que ainda hoje continua ajudando nas categorias de base do Internacional, também que foi afastado do futebol numa jogada em Grenal, para ficar em Grenal. Para entrar no ramo da violência, eu pego o nosso caso mais recente. Valdívia, servindo a seleção, vai ficar 8 meses afastado do futebol. Isso é violência. Isso é violência. E mesmo assim, imagino eu casos fortuitos. Agora, fazer esse pandemônio, esse tititi, isso aí é de quem está buscando ofuscar alguma coisa. Foi um clássico sem grandes destaques individuais, apesar da sede dos torcedores por uma grande partida. A intensidade do jogo foi tamanha. O empenho foi tão grande que não deu tempo para que os times pensassem em jogar futebol. Quarta-feira, mínima 18, máxima 25 graus. Previsão de 10 milímetros de chuva. Quinta-feira, mínima 17, máxima 28 graus. Sexta-feira, mínima 16, máxima 29. E você sabe quem são as mulheres que estão no mapa em Ijuí? Na exposição no Museu Antropológico Diretor Pestana, As Mulheres que Estão no Mapa, você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais a história de mulheres ijuienses. A exposição é composta por fotos e de uma breve biografia das mulheres que dão nome às ruas de Ijuí, acompanhadas de gráficos e comparativos que mostram a desigualdade de gênero no reconhecimento, homenagem a homens e mulheres, tanto na nomeação quanto no tamanho e importância das ruas. Essa exposição é uma inspiração de movimentos que já aconteceram em outros lugares do mundo, né? Onde as mulheres, a partir, claro que nós temos vários questionamentos a fazer, mas a partir desse legado que é dar nome às ruas, dessas homenagens que são dadas, fazer uma reflexão sobre a condição da mulher no espaço público. Então, ver quem são as homenageadas e de que forma a cidade trabalha isso, né? Porque é notório que nós somos mais de 50% da população, isso em Ijuí, isso em outros lugares do mundo, né? Mesmo assim, na representação das ruas, isso acaba não acontecendo. E aí nós decidimos fazer essa pesquisa, fazer esse trabalho aqui em Ijuí, para ver de que forma se comportava. E nós chegamos ao número, ao índice de 6% das ruas de Ijuí
né, são dadas às mulheres, o restante são a outros homens, em sua maioria, e também datas, enfim, as mulheres perdem para todas essas outras categorias que dão nome a ruas de Ijuí, né, reforçando aquela prática cultural, não é natural, cultural, de que a mulher, muitas vezes, ela é vista só como no espaço privado, enquanto o homem ele detém o espaço público. Na noite do dia 10, quinta-feira, um seminário Gênero e História, a luta pelo direito das mulheres, com Ana Maria Collin, que vai fazer o lançamento do Dicionário Crítico de Gênero, será realizado no Salão Azul da Unijuí. Nós temos essa obra muito importante que está colocada à nossa disposição agora, de uma professora, de uma historiadora, que é especialista em gênero, que é a professora Ana Collin, que iniciou a sua carreira aqui em Ijuí, né? E ela justamente traz a sua contribuição para que a gente tenha uma ideia geral da mulher e da questão de gênero na história, né? De como a mulher vem sendo tratada no decorrer dos anos e de que forma, tendo conhecimento disso, a gente pode mudar essa realidade. Então, é dia 10, às 19h30, no Salão Azul, lá no campus, né? A entrada é livre para quem quiser aprofundar mais e aperfeiçoar seu senso crítico em relação ao feminismo. Para tentarmos entender a situação política do nosso país e o possível impeachment da presidente Dilma, nós fomos conversar com o doutor em Direito, o professor Gilmar Bedin. Perfeito. Na verdade, nós podemos dizer que talvez a semana que passou e sexta-feira seja um símbolo disso. Ela marcou o encontro de dois ou três fatos muito relevantes. O primeiro foi a delação premiada do Delcídio do Amaral, líder do governo no Senado, que aconteceu e veio a público na quinta-feira. Segundo, a divulgação dos dados econômicos de 2015, que acabam tendo uma confirmação de um índice de retração econômica muito significativo, 3,8. E terceiro, então, a operação que envolve mais diretamente Lula. O encontro desses três fatores, de fato, tornou a semana que passou um momento muito importante nesse quadro geral de crise que o Brasil vive. Então, não apenas a condução coercitiva de Lula para depor, mas os outros fatos e a convergência desses três cenários tornam a crise que nós vivemos no Brasil bastante mais profunda e significativa. Então, de fato, essa condução coercitiva de Lula, ela é um marco na história do Brasil. Ela também sinaliza um pouco a importância que tem adquirido no Brasil o conceito de república, que significa, por um lado, uma separação entre o que é público e o que é privado, mas principalmente a ideia de que todos são iguais perante a lei. Isso é uma nova dinâmica, acho que nenhum imaginaria verificar um momento como este em que temos grandes empresários presos, nós temos grandes políticos presos, e isso tudo revela um pouco o que nós estamos produzindo no Brasil, mesmo que lentamente, uma sociedade de iguais. Essa é uma mudança muito significativa do Brasil, porque a nossa sociedade, desde o período escravocrata, ela é uma sociedade, mesmo silenciosa, ela é uma sociedade estratificada, ou seja, um pouco a expressão que se diria mais antiga no direito de que alguns são mais iguais do que os outros perante a lei. Ou então o dito de que alguns têm os benefícios da lei e outros têm os rigores da lei. Parece que vivemos um momento em que essa condição histórica está sendo rompida e que, de uma certa maneira, a ideia de república, uma ideia de igual de todos perante a lei, começa a se firmar numa sociedade que vai passando a ser uma sociedade de iguais. Isso acho que é uma mudança bem significativa. Sem entrar no mérito se era uma medida adequada ou não, que isso também sempre é possível discutirmos. Eu acho que sim, pelo menos dizermos que o cenário se tornou bem mais complexo, então esse encontro de vários fatores que nós dizíamos da semana passada, ele aprofundou muito esse quadro, levou também uma nova aproximação entre governo Dilma e Lula, são figuras que a partir da visita de Dilma a Lula elas se tornam quase eu diria assim, quase que se funde nesse momento, e o que passar a atingir Lula vai atingir o governo Dilma e o que atingir o governo Lula atinge também Lula. Então, até então havia um movimento do governo e do próprio Lula de buscar um certo distanciamento, esses fatos levaram a uma aproximação. E tornam, sim, vamos dizer, esse cenário de um possível impeachment algo mais, vou dizer assim, mais factível.
Todos esperavam para esse momento do ano, março, abril, maio, um desfecho junto ao Congresso Nacional desta situação, e parecia que esta situação caminhava no sentido contrário. Contudo, os acontecimentos da semana passada recolocam na ordem do dia essa questão e, obviamente, as manifestações previstas para esse final próximo de semana, se for em volumes como estão sendo sugeridos, devem colocar novamente o desafio do impeachment na ordem do dia. O Jornal das 6 de hoje fica por aqui. Um feliz Dia da Mulher a todas vocês guerreiras, mulheres que lutam por igualdade, e falar de igualdade não é bobagem. Ainda precisamos lutar por igualdade nos salários, trabalhos, direitos, respeito. Respeito que deveria existir entre todos, não por sermos mulheres ou não. Não importa a nossa roupa, o comprimento da nossa saia. Queremos ser respeitadas, sim. E gritar para uma mulher na rua não faz de você mais homem. O respeito e a igualdade devem existir entre todos, não importa o sexo, a cor ou a classe social. Uma boa noite a todos.